Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para gravar o vídeo de destaque da lição dessa semana, a lição de número 11, das lições bíblicas da editora CPAD. E o nosso vídeo de destaque é sobre uma controvérsia sobre a chegada, a data da chegada ou a ordem cronológica das chegadas de Neemias e Esdras em Jerusalém após o cativeiro babilônico. Nesta lição que nós estamos estudando esta semana, tem aí essa controvérsia, foi levantada essa controvérsia, porque fala do momento em que Esdras vem para Jerusalém para ensinar a lei para o povo. E então surge essa controvérsia histórica e tem muitos pontos a ser discutidos e nós vamos abordar um pouco sobre isso aqui para tentar esclarecer melhor para os nossos internautas do ebdifoco.com sobre a ordem, ou pelo menos as possibilidades da ordem cronológica das chegadas de Esdras e Neemias. Na lição, o comentarista da nossa lição, ele coloca Neemias primeiro que Esdras em Jerusalém. Ele coloca Neemias vindo primeiro a Jerusalém, depois Esdras. Nós vamos ver algumas possibilidades aqui no nosso estudo de hoje. Bom, para começar, a gente sabe que a cronologia bíblica, na verdade, não é a coisa mais fácil de se estudar. Nós sabemos que quando se trata de cronologia bíblica, o mais ideal é falar de datas aproximadas. Nunca dá, ou quase nunca dá, para precisar uma data quando se trata de cronologia bíblica, salvo algumas exceções que a gente consegue sim fazer algumas afirmações precisas. No caso da cronologia de Neemias e Esdras, como eu já falei, é uma controvérsia. Quem veio a Jerusalém primeiro? Esdras ou Neemias? Temos nessa história uma controvérsia cronológica somente baseada na questão de quem chegou primeiro a Jerusalém. Olha só, nós temos uma posição tradicional, que é uma posição que já perdura muito tempo, e nós temos uma nova suposição, uma nova teoria para a chegada de Esdras e Neemias. A posição tradicional, ela baseia-se especificamente ou principalmente no texto bíblico, E a posição posterior, a nova posição, ela levanta alguns argumentos, algumas possibilidades, com algumas inferências textuais também. Nós vamos ver aqui a base desta suposição tradicional, a base do que diz aqui a posição tradicional. A posição tradicional, ela defende a ideia de que Esdras veio primeiro. Essa posição baseia-se no texto que está em Neemias capítulo 2. O texto diz assim, sucedeu, pois, no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. E essa posição continua firmada em Esdras capítulo 7, verso 8, que afirma que Esdras veio no 7º ano do reinado do rei Artaxerxes. Ou seja, a posição tradicional, baseada no texto bíblico de Neemias capítulo 2, verso 1 e de Esdras capítulo 7 e 8, de que Neemias veio no 20º ano do rei Artaxerxes I. E Esdras veio no 7º ano do reinado de Artaxerxes I. Vou repetir para nós poder fixar. Neemias veio no 20º, ou colocar em ordem, Esdras veio no 7º e Neemias veio no 20º. Isso significa que eles têm aí uma diferença de pelo menos 13 anos. Eu estou colocando 13 anos porque alguns autores gostam de dizer que essa questão de precisar uma data é muito complicada. Então, aproximadamente de 15 a 13 anos, ou pelo menos mais de uma década de diferença. Ou seja, Esdras chegou pelo menos mais de 10 anos primeiro que Neemias em Jerusalém. Esta é a posição
tradicional sobre a cronologia da chegada de Neemias e Esdras em Jerusalém. Mas nós temos as controvérsias, claro, né? Segundo o Atlas Bíblicos de Animari Euler e Tom Menzel, da editora Agnus, a segunda reforma, ou seja, a reforma, melhor dizendo, né? A reforma política realizada por Neemias foi no 20º ano do reinado de Artaxerxes I. Sim, 445, por volta disso. Mas a proclamação da lei por Esdras, que aconteceu no 7º ano de Artaxerxes, na verdade, é no 7º ano de Artaxerxes II, não primeiro. Olha só, segundo o Atlas Bíblicos, né, de Animari Euler e Tom Menzel, da editora Agnus, a vinda de Neemias e de Esdras estão corretas quanto ao ano do rei. A diferença é quanto aos reis. Neemias chegou no reinado de Artaxerxes I, Esdras no reinado de Artaxerxes II, né? Então nós temos aí, segundo Bob Utley, em seu panorama do Antigo Testamento, Esdras veio para Jerusalém no 7º ano de Artaxerxes I, 458, para a restauração espiritual, e Neemias veio para Jerusalém no 20º ano de Artaxerxes I, em 445, como governador para reconstruir os muros, a vida social e política. Então nós vemos aqui já a primeira controvérsia aparecendo. Nós vamos continuar para a gente poder ir entendendo. Segundo Stephen Short, esse comentário dele está ali no comentário bíblico NVI, que foi organizado por F.F. Bruce. Ele faz algumas considerações. O que eu vou ler aqui, o que eu vou citar aqui, não é a opinião do Steve Short, é na verdade uma descrição que ele faz dessas possibilidades e uma explicação delas, né? Ele diz assim, ó: até bem recente, todos pensavam que a vinda de Esdras da Babilônia a Jerusalém tinha ocorrido antes da vinda de Neemias, ou seja, posição tradicional. Mas ultimamente tem surgido ponderações sobre isso, baseado em algumas possibilidades. A primeira possibilidade é a mais coerente. Ainda assim, muitos autores acham ela forçada, mas é a mais coerente dessas que o Steve Short cita. Ele elenca ali naquele comentário bíblico que foi organizado pelo F.F. Bruce, que eu recomendo que vocês estudem ele, deem uma lida nele, que é muito bom. Ele diz assim: a primeira é a mais importante das suposições, e ela afirma que o sumo sacerdote, olha só, o sumo sacerdote da época de Neemias era Eliasibe. Mas Esdras 10:6 diz que Esdras, ao se retirar da frente do templo, foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. E se ele tinha um quarto no templo, então Joanã era sumo sacerdote da época de Esdras, pois presume-se que esse quarto aqui era nas dependências do templo, onde o sumo sacerdote tinha o seu quarto. Sendo assim, a chegada de Esdras a Jerusalém é posterior a Neemias, né? Posterior a Neemias. Ou seja, quando Esdras chega a Jerusalém, Neemias já estava lá. Essa é a ideia dessa suposição aqui. Para explicar essa posição, os defensores sugerem que o cronista, né, o escritor de Esdras e Neemias, tenha se equivocado quanto aos reis Artaxerxes. Olha só. Pois quanto a tradição afirma que Neemias e Esdras estiveram em Jerusalém sobre o mesmo Artaxerxes, que é o Artaxerxes I, né? Essa posição afirma que, na verdade, Neemias sim esteve em Jerusalém durante o governo de Artaxerxes I, mas Esdras esteve, na verdade, no governo de Artaxerxes II. Esta afirmação aqui, esta suposição aqui, ela coincide
com as mesmas ideias de Anne-Marie Euler e Tom Menzel, do Atlas Bíblicos da editora Agnus, que a questão principal aqui, além da diferença aqui, além dessa possibilidade textual aqui de Esdras 10 e 6, sobre a questão de Joanã, eles estão colocando Neemias em Jerusalém no período de Atarxerxes I e Esdras no período de Atarxerxes II. A segunda possibilidade é que na lista que vieram, das pessoas que vieram com Zorobabel no primeiro retorno de pessoas da Babilônia para Jerusalém, tem um Neemias. Só que esta possibilidade ela é muito fraca, porque pode ser qualquer pessoa. O nome Neemias era um nome comum, não era uma prioridade, uma coisa apenas desse Neemias, né? Então essa possibilidade ela é muito fraca. Terceiro, Esdras 9, ele ora se referindo, né, agradecendo a Deus, louvando a Deus por um muro, né? E algumas pessoas dizem que Esdras está orando agradecendo pelo muro, que quando ele chegou, Neemias já tinha construído. Só que a palavra muro aqui em Esdras 9 não é a mesma palavra para muros em Neemias, que é onde a palavra é mais presente. Parece que o que Esdras está falando aqui é apenas uma força de expressão, uma analogia. Ele está fazendo apenas uma conjectura, ele está apenas usando uma linguagem que não é real para uma coisa concreta, né? Ele está apenas fazendo uma suposição. Parece que ele está falando de um muro místico ou coisa do tipo, uma barreira espiritual, uma proteção espiritual, e não um muro de pedras como o de Jerusalém que Neemias construiu. A outra teoria, também muito importante, se baseia na suposição de que o texto de Esdras 8 e 7 foi corrompido no decorrer da transmissão manuscritas. O que deveria ter sido escrito 37º ano, ficou apenas 7º ano. Isso situaria Esdras na cidade em 428, durante o segundo mandato de Neemias, que Neemias foi primeiro, depois voltou para a Pérsia. E, mais uma vez, essa teoria também coloca Esdras em Jerusalém no reinado de Atarxerxes II. Olha só, então nós estamos vendo aqui que nós temos duas posições. Uma posição que é a tradicional, que é basicamente baseada no texto bíblico lá, de que que Esdras foi no 7º ano de Atarxerxes I e Neemias no 20º ano de Atarxerxes I. E nós temos estas outras posições que diz que há aqui esta confusão do cronista em colocar Esdras e Neemias no mesmo Atarxerxes, né, durante o período do mesmo Atarxerxes, mas na verdade Neemias está no primeiro Atarxerxes e Esdras no segundo. Só que esta posição ela não é tão aceita assim, ela, apesar de ser nova, está recebendo muitos adeptos, mas ela não é tão aceita assim, porque há essas controvérsias, né? Andrew Hill e John Walton, eles dizem que a data de 458 para a chegada de Esdras em Jerusalém é a preferida. A data da chegada de Neemias está fixada também no 20º ano do reinado de Atarxerxes I, 445, ou seja, 12 a 13 anos de diferença. Esdras, então, chegou mais de uma década antes de Neemias, né? Quando Neemias chega em Jerusalém, Esdras já estava lá. Esta é a ideia tradicional e parece ser a mais coerente. Outra coisa que nós precisamos analisar é o seguinte: os livros Esdras e Neemias não foram escritos nos mesmos momentos que os acontecimentos, que os fatos estão acontecendo, mas cerca de um século depois. Isso porque o autor não tinha a intenção de explicar nenhuma cronologia, não era a intenção do autor fazer isso. Apenas o que ele queria era registrar fatos que fizeram parte da história ou das memórias de algumas pessoas ou de um grupo, né? Que ocorreram no passado e que por alguma razão ganharam importância e necessidade de serem contadas, de serem
retransmitidas, né? Então, isso aqui é um ponto importante. Outro ponto importante é que o autor não se preocupou com isso porque seus leitores estavam acostumados com esse tempo, né? Eles eram conhecedores dessa situação. Portanto, o autor não se preocupou com isso porque os seus leitores não iam se preocupar com cronologia, eles conheciam essa ideia. E outra coisa que é importante para nós é que, mesmo havendo essa controvérsia cronológica, isso não afeta em nada na credibilidade do texto como um texto canônico. Isso não afeta em nada na inspiração divina para o texto. Muitos textos, muitas histórias bíblicas têm controvérsias cronológicas, mas isso não afeta em nada na inspiração, na canonicidade do texto. O que nós deixamos aqui para os nossos internautas do EBD em Foco é que existem essas controvérsias, elas têm defensores importantes, elas têm algum respaldo bíblico e histórico, mas o que é importante é que o texto ele continua sendo um texto canônico. E os irmãos podem fazer as suas pesquisas e então chegar a uma conclusão. Então, nós ficamos por aqui e agradecemos a todos e até a próxima. Paz e bem.